exercício, né, de... Oi, pessoal, boa tarde, agora que está gravando full. Não botei ainda o exercício dessa nossa semana, que eu ainda vou colocar, mas é um exercício realmente de coleta de traces, né? É um exercício relativamente novo, ainda vai ter alguns exercícios para frente que a galera já fez, tá? Mas já estava na turma antes, já fez, né? Então, só algumas coisas. Para quem está começando, para quem está fazendo já a disciplina, eu vou abrir IoT realmente para a graduação, eu já confirmei isso, estou ajeitando isso, vocês já vão encontrar aqueles que quiserem a disciplina aberta com o código NCG no SIGA, mas para quem quiser continuar fazendo de mestrado é muito bem-vindo. Eu modifiquei a política, né, de entregas, eu vou deixar todo mundo entregar qualquer trabalho até o final do período, sem prejuízo para as atividades, tá bom? Então, eu acho que isso facilita, acho que isso torna a nossa vida mais fácil, tá bom? E dá para a gente mais celeridade no que a gente está fazendo. Gravei 5 vídeos ontem, 3 sobre Bluetooth e 2 sobre Zigbee. Eu estava pensando bastante sobre como seriam as próximas aulas em termos protocolares, e eu resolvi que devo falar sobre BLE e SIG na semana que vem, mas NFC e RFID também devo falar um pouquinho mais na semana que vem. Então vai ser uma semana que vai dar muito trabalho, porque eu tenho que gerar muito material novo, melhorar material que já existe, porque eu já tenho bastante material, por exemplo, de RFID, mas eu não gosto desse material. Então eu vou me dar uma melhorada durante esse final de semana para a gente ter na semana que vem, tá? Dito isso, né, tem muita coisa para vocês verem, então eu vou dar uma pincelada em geral sobre o que eu acho importante do 802.15, tá? Para que vocês possam seguir durante hoje. E duvido que não acho que vocês devam ter assistido tudo, né? Se é que conseguiram assistir alguma coisa. Mas então é só vocês terem uma noção geral de onde é que vem o 802.15, né? E pensar dele mais uma vez do ponto de vista protocolar. Entendam o que eu estou pensando em termos quando eu falo de protocolos, é de que a gente entenda qual é a função desse protocolo dentro desse ecossistema de aplicações que a gente tem, tá? E para que a gente possa escolher adequadamente o melhor protocolo. Então, o 802.15 é um padrão de WPAN. PAN vem de Personal Area Network e WPAN vem de Wireless Personal Area Network. Para vocês terem noção, o 802.11 ele é considerado uma WLAN, Wireless Local Area Network. Então, essa distinção está muito clara lá no capítulo 1 do Kurosa. Recomendo que vocês leiam o capítulo de rede sem fio do Kurosa. Ele vai ser bastante instrutivo para vocês, tá? Eu botei algumas leituras, né? Para quem é de mestrado, dá uma olhada nos papers, né? Eu acho interessante vocês terem uma noção do que eu estou falando, coisas que eu vou comentar no vídeo. Então, o padrão 802.15, né? Ele é um padrão de 3E. Essa emenda que a gente vai ver, o que é Bluetooth, motivação, história, requisitos, aplicabilidade, especificação e período de protocolos. O nome oficial do padrão 802.15 não é Bluetooth, Bluetooth é um consórcio, né? O nome dele é Wireless Personal Area Network. Tá? A diretriz é viabilizar essa Personal Area Network operando numa faixa não licenciada de 2.4 GHz, pequeno alcance na ordem de metros, com baixas taxas por volta de 1 MB, e é baseado na tecnologia Bluetooth. Então, o Bluetooth é um consórcio de diversas empresas ao longo sei lá, do meio dos anos 90 até o meio para o final dos anos 2000, um consórcio que ainda existe, tá? Que foi iniciado pela Ericsson, antes mesmo de ser comprado pela Sony, que cai em discutir, né, a importância de algumas tecnologias que a gente tem hoje, que eles vieram do que a gente chamava das gigantes de tecnologia europeias, né? Ericsson, Sony, Nokia, Novell, e essas empresas ao longo do tempo elas foram morrendo, foram sendo adquiridas. A Ericsson foi comprada pela Sony e hoje a marca ela existe, mas existe para um outro tipo de segmento. Né? A Ericsson, por exemplo, não trabalha mais com celular, não trabalha mais com esse tipo de tecnologia. Todo mundo me ouvindo bem? Beleza. Então, o que é uma WPAN? Vai ser qualquer rede cujo o foco esteja no ser humano, tá? O ser humano é o foco da comunicação. Cláudio, mas como assim o ser humano é o foco da comunicação? O ser humano vai ser o foco
ele que gera o dado, às vezes sim, se eu estou falando de uma Wireless Body Area Network, ou seja, uma rede corpórea, né, uma rede simultânea no ser humano, mas eu posso estar falando de dispositivos, né, que você está, que estão, por exemplo, sendo afetados pela tua própria presença, como, por exemplo, o rádio do teu carro, né, um teclado que você está usando, um mouse. Então, um Body Area Network é uma coisa que, uma Personal Area Network é uma rede onde as aplicações e dispositivos, eles estão associados com a tua perspectiva de mobilidade. Tá? Com a tua perspectiva de utilização. E essa figura que eu estou vendo aqui, que eu estou mostrando, é uma figura bem antiga e mostra que várias das coisas que hoje para a gente são realidade, há 20 anos atrás a gente já estava pensando. O Bluetooth é um padrão de 99. Né? Ele sai em concomitância com o 802.11, com a rede sem fio tradicional. Tá? Eu devo falar sobre o 802.11, talvez eu fale um pouco mais para frente. Tá? Mas justamente quando chegar um pouco mais, mas eu não sei se vale a pena. Enfim, né? Acho que eu, por exemplo, já acho que hoje 802.11 é uma coisa que a gente deveria ter já no curso de graduação de rede de computadores. Período que vem, para quem for da SA, eu vou estar dando rede de computadores, mas 802.11 já vai ser uma das realidades do que a gente vai ministrar no curso. Então, a gente já vai sair. Ao invés de eu fazer do capítulo 1 a 5 do Curioso, como eu fiz nas outras turmas, eu vou fazer do capítulo 1 a 6, falando sobre rede sem fio, que eu acho que é essencial na realidade atual. Então, vamos lá. Então, quais são as propriedades que eu tenho que ter? Eu tenho que ter um consumo de energia muito baixo para os padrões da época. Note isso aqui, que o que eles chamam de consumo de energia baixo não tem nada a ver com o que a gente chama de consumo de energia baixo em OT. Para os padrões de OT, o Bluetooth é muito guloso. Inexistência de cabos de conexão, uma vez que é um sistema sem fio, né? Que é uma coisa meio maconha estragada. Podendo ou não operar de forma contínua. E esse aqui é o primeiro protocolo que vai dizer o seguinte, olha, a comunicação não é algo que tem que existir o tempo todo, não precisa. Isso é diferente das redes de computadores, onde, por mais que eu não esteja comunicando, eu tenho um canal de conexão ativo, né? Eu formo uma conexão. Aqui está dizendo assim, olha, eu posso perder essa conexão. Então, né, o objetivo é que eu definisse que a nível físico camada de acesso, uma vez que é um padrão de TSE, para trabalhar dentro desse Personal Operating Space e que eu tivesse uma interoperabilidade de padrão 802.15 e 802.11. Isso só vem a ser possível a partir da terceira versão do 802.15, que é de 2008, a gente vai ver isso um pouco mais para frente. Né? Mas a ideia era desde o começo que já tivesse uma interoperabilidade. Então já começa a pensar numa stack, numa única tecnologia de comunicação, mas que se comunica através de meios pervasivos. Então eu já falo no que a gente chama de computação ubíqua, eu já falo o que a gente chama de computação pervasiva, eu já busco essa realidade. Então é uma tecnologia baseada em radiofrequência de curto alcance, tá? Ou seja, eu preciso trabalhar com radiofrequências, inclusive me dá homogeneidade de tecnologia, tá? E eu estou buscando conectividade para equipamentos pessoais, né? Então, não é uma coisa que eu estou pensando a nível tipo, de equipamento industrial. No BLE, a gente vai pensar um pouquinho disso, e o BLE vem de Bluetooth Low Energy. Ou seja, né, já levando em consideração aquilo que eu estou falando, de que o Bluetooth, na verdade, é um protocolo guloso. A Ericsson foi a principal inovadora da tecnologia Bluetooth, se inspirou no nome do rei Harald da Dinamarca, né? O nome dele, que significava moreno, que é Blattauhelm, né? E não, Bluetooth não quer dizer moreno, tá, gente? Né? Mas o nome dele queria dizer cabelos pretos, né? Isso aqui tá dúbio, né? Bluetooth vem de dentes azuis porque ele comia mirtilo e mirtilo mancha os dentes. Para quem quiser, né, ver uma caracterização não necessariamente fiel à realidade, esse rei Harald ele aparece na série do Vikings, para quem assiste, né? É o Harald lá da série do Vikings, né? Que ele acabou levando o cristianismo para a Escandinávia e uniu Dinamarca e a Noruega. Então o nome Bluetooth representaria uma tecnologia que prometeria juntar dispositivos diferentes através de uma comunicação sem fio de baixo custo. Então, né? Exato. A motivação do Bluetooth iniciou como alarmes automotivos, fones de ouvido, viva voz, telefone sem fio, controles remotos, mas não só isso, que essas são coisas que até hoje a gente mantém, mas impressoras, modems, PDAs, fotografias, teclados, mouse, celulares. Ou seja, ele começou com tecnologia de automação do teu escritório. Hoje, eu estou falando com vocês aqui da minha casa, eu tenho na minha mesa um computador, um celular, e tem um tablet perdido aqui em algum lugar. Então, tipo assim, a quantidade de dispositivos que eu tenho, tem um teclado Bluetooth aqui e tem um mouse. Então, a quantidade de conexões sem fio aumentou exponencialmente. E a necessidade de velocidade das minhas
conexões aumentou exponencialmente. Então, por exemplo, né, eu me lembro da primeira câmera digital que eu tive, né, a primeira câmera de celular que eu tive, ela não era nem medida em megapixels, né? Era uma câmera VGA tosquíssima, que você tirava uma foto e parecia que você estava tirando foto de um poltergeist. Mas é o que tinha na época, era um negócio meio bizarro. E ok, você transmitir uma foto dessa via Bluetooth. Mas quando você começou a ter câmeras de muitos megapixels, que as imagens ficaram muito grandes, dentro da taxa que o Bluetooth transmite, isso passou a ser problemático se você transmitia muita coisa. Então isso deixou de ser um fato. Então, em 98, a gente cria esse grupo, né, Special Interest Group, um SIG da E3E. Em 99 saiu o primeiro padrão. Ou seja, é uma tecnologia que já tem mais de 20 anos. Em 2000, você entra com pesos pesados como Microsoft, Motorola, Lucent e Tricom. Em 2001, sai a versão 2.1, que já incorpora você poder usar o Bluetooth para o tethering. Quem aqui já usou o Nokia N95? Eu já ouvi falar desse celular. O Nokia N95 foi um celular de maior sucesso da... Não, o Bluetooth ele consome muita energia. Foi um celular de maior sucesso da Nokia e trazia uma tecnologia muito inovadora que hoje a gente usa comumente, que é transformar o celular no ponto de acesso. Então, ele tinha uma conexão 3G, tá? E ele compartilhava essa conexão 3G ou via Wi-Fi, como hotspot, ainda chamava-se de hotspot a função. É muito bizarro. Se alguns de vocês quiserem ter uma noção de como era, existem alguns celulares da Nokia, como o Nokia Asha, sendo vendidos, né, por aí ainda por volta de R$ 100 fechados, porque ninguém mais está usando, né? E eu, às vezes, tenho vontade de comprar só para ter um dispositivo desses antigos, para a gente ter uma noção do quanto a gente evoluiu, do quanto a gente mudou, né? E, e podia fazer essa conexão via Bluetooth. Então era muito comum você fazer o tethering via Bluetooth, você fazer essa conexão via Bluetooth, que é muito parecido com o que a gente já pensa hoje em dia. Ou seja, a gente há 20 anos já pensa na realidade que hoje, para a gente, é lugar comum, tá? Porque, principalmente aqui no Brasil, e é muito interessante o tempo que diminuiu, né? Nos anos 90, a gente tinha uma diferença de tecnologia para a Europa e os Estados Unidos muito grande, né? Coisas que estavam se popularizando nos Estados Unidos da Europa, para a gente sair ouvir daqui a 5, 6 anos, comprar o caso próprio 3G. Hoje em dia, a diferença desse embate tecnológico é muito grande, tá? É muito pequena em relação ao que era. Então, requisito, tem que ter baixo custo. A expectativa é que os dispositivos custassem $10. Começou com $100, hoje custa 50 centavos, tá? Ou menos. Baixo consumo de energia, viabilizar dispositivos por pilhas e baterias, o que não foi uma verdade absoluta. Quando a gente for ver o 802.15.4, que isso vira mais verdade. Alcance de até 10 metros, né? A Microsoft fez o próprio padrão, né? O que fazia com que a gente começasse a zoar o mouse dos nossos coleguinhas, levando os mouse para vários lugares, roubando os mouses perdidos, né? E depois devolvendo como um trote muito baldado e brincando com o mouse alheio nas paredes do NCE, né? Mas não é o caso. Taxa de 1 megabit por segundo, faixa de frequência livre de controle governamental, né? Ou faixa ISM. Cláudio, por quê? Porque o governo vai ver o meu Bluetooth? Não, porque na verdade é barato, né? Fica gratuito. Resistência e interferência eletromagnética, que já existe, né? Porque tem um monte de coisa nessa faixa de 2.4 GHz, e tamanho reduzido sendo implementado em um único chip. Então, as aplicabilidades eram substituição de cabos, onde se popularizou e até hoje as pessoas usam, acesso a redes infraestruturadas, olha aqui o ponto de acesso, e redes ad hoc. Nenhum desses dois se manteve, apesar desse último aqui, você até hoje poder fazer isso dentro do teu celular, tá? A gente vai ver como é que isso aqui é possível. Então, headsets funcionam, sincronização de equipamentos, funciona, por exemplo, para teclado e mouse, mas não da troca de informações, né? Ponto de acesso, hoje a gente faz via 802.11, a gente não faz via 802.15, né? E a ideia é justamente isso aqui. Olha só, esse é um desenho da época, onde a gente ligava o teu celular a uma rede GPRS. GPRS. Eu estou falando de 2G, gente. GPRS é a tecnologia que bate junto com o Edge, aquele Ezinho lá que, com velocidade sofrível de vocês, bate junto aqui com isso. Então, a gente já está pensando nisso, olha, há muito tempo. Né? Então, toda essa realidade que a gente vive hoje, né? Por exemplo, hoje, quando eu não consigo dar aula para vocês via Wi-Fi, o que eu faço? Eu dou aula para vocês via 4G. Hoje isso é possível. As pessoas já estavam pensando nisso há 20 anos atrás, 25 anos atrás, a gente já desejava isso, né? Essa full mobilidade. Dispositivos têm muito tempo de bateria,
e que conseguem autonomamente ligar para a internet. E se vocês começam a pensar essa questão do ponto de vista mercadológico, o que a gente pensa como mercado, como tecnologia, é irrelevante, o protocolo é irrelevante, mas os produtos seguem essa linha de pensamento. Para vocês terem uma noção de como é interessante, isso deixou de existir no tempo recente, né, mas a ideia original é muito legal. O primeiro Chromebook que foi lançado aqui no Brasil, que era o Samsung Chromebook ARM, era um modelo de 11 polegadas. Ele era um Chromebook que foi lançado nos Estados Unidos por $250. Ele foi uma febre, muita gente comprou lá. Para quem não sabe, os Chromebooks eles não são um sucesso aqui no Brasil nem na Europa, mas os Estados Unidos, muito no setor educacional, eles seguem, eles têm muito apelo, tá? E ele vinha com um modem 3G embutido. Então, o que isso queria dizer? Queria dizer o seguinte, como a ideia é que você tivesse 100% do tempo, né, conectado, você conseguisse ter já embutido um modem 3G. O primeiro Pixelbook, ou seja, o computador de conceito do Google, vinha com um modem 4G embutido, né? E nenhuma dessas coisas pegou, tá? Quando o Chromebook ARM veio para o Brasil, a Anatel não permitiu. A Anatel veio, vocês vão ver que os modelos vendidos no Brasil, o slot que seria para o cartão SD, ele é um slot vazio, que não faz sentido nenhum, tá? Eu tive durante muito tempo um desses Chromebooks, eu achava muito bom, inclusive, tá? Eu achava realmente muito bom. Mas ele vinha com isso vazio. Então, hoje, quando a gente fala em 5G, que é uma realidade dos próximos anos que a gente vai ver aqui, a gente deve começar a ver produtos 5G das operadoras brasileiras a partir do ano que vem, né? Quer dizer, essa era a agenda, agora não sei se vai se manter. A gente pode começar a pensar que vai ter alguns notebooks que podem vir com drive 5G, justamente por causa da facilidade. Eu estou falando de comunicação de alta velocidade em longas distâncias, que é o conceito de você estar 100% do tempo conectado. O modelo que mais vendeu de iPad, um dos modelos que mais vendeu de iPad foi o iPad mini com 3G. Né, que teria o primeiro iPad mini que veio com 3G, era uma maquinazinha muito interessante de você carregar e tal o tempo todo. Inclusive, se vocês forem ver na internet, tem muita gente que usa tablets baratos com modems 3G, com uma possibilidade 3G, como celulares de tamanho grande. Então, inclusive, alguns modelos da própria Multilaser. Então, essa ideia aqui de você estar conectado à rede 100% do tempo através de uma tecnologia, né, já começa com o Bluetooth. Né, o Bluetooth pensando nisso. Então, estou falando aqui histórias de 20 anos atrás. Né? Estou apertando o botão errado aqui. Então, o Bluetooth vai ser dividido em núcleo, né, que é a especificação transceiver do rádio, especificação da pilha de protocolo e alguns testes de interoperabilidade e perfis. Então, ele é um protocolo que era inovador. Eu odeio o Bluetooth, tá, gente? Então, eu acho que, do ponto de vista de protocolo, ele é uma bosta. Ele é horrível. Mas ele traz várias ideias inovadoras que, no futuro, a gente foi utilizar. Tá bom? Ele é muito ruim, mas ele é muito ruim, muito inovador em várias coisas e que sejam de base para tecnologias novas. Agora, a gente vai ver que as restrições dele tornam ele muito ruim para determinadas aplicações que foram nas quais ele foi utilizado, tá? Mas ele é muito inovador. Então, o que é o perfil? O perfil é a ideia de que uma determinada aplicação não precisa de todo o conjunto de software, de toda a stack de software, para funcionar. Então, vão existir o conceito de perfis, né, que vão consumir só pedaços da stack de software, só para aquela aplicação. Então, você teria exemplos de perfis como Generic Access, Service Discovery, Headset, Long Access, Serial Port, ou seja, que a tua aplicação vai ler Bluetooth, se ela... Não, mas na verdade, Fábio, os tablets existem desde o final dos anos 70, entendeu? A grande questão do Steve Jobs é que ele queria transformar isso num produto que as pessoas utilizassem. Né? E hoje existe toda uma linha de usabilidade que diz o seguinte: olha, o iPad Pro é o computador de entrada da Apple. Aqui um computador de entrada que custa $1.500 com kit completo, dá uma entrada, né? Que entrada é essa? É entrar numa casa. Mas a ideia seria que você colocasse essa questão protocolar em subconjuntos, né? Que você não precisasse de tudo para fazer isso funcionar.
Você não ia precisar de todos esses conjuntos, mas só um subconjunto da aplicação. Isso é muito interessante, isso é um desafio de software, tá? E vocês vão ver que mais desafio de software é um desafio de hardware, porque esse desafio de hardware, porque várias dessas coisas são implementadas a nível de camada física, o que é muito diferente da maior parte das outras aplicações. Essa é a stack do Bluetooth, eu fiz algumas modificações para ela estar mais incorporada com o que acontece na realidade, tá? Nota o seguinte, o Bluetooth, ele originalmente, ele se liga com o IP através de um PPP, Point-to-Point Protocol, mas a partir da versão 1.1 ele já tem ligações diretas através da L2CAP, tá? Que é uma das camadas que a gente vai ver. Então a gente vai estudar basicamente L2CAP e LMP. Né? Na verdade, o baseband, LMP e L2CAP, o resto são escalas de trabalho. Então o chip Bluetooth vai ter componentes do nível 1 mais SLMP, né, rádio baseband, e vai conter o transmissor e antena. Né? Isso aqui é questão de prova, eu costumo brincar, que é o que eu chamo de questão de prova da Petrobras. Ninguém usa isso para nada na vida real, mas decora para fazer prova da Petrobras, questão de VOF da CESP, né? Então, se vocês são essas pessoas, decorem isso aqui, porque vai cair, mas se vocês não, vocês podem fazer o que as pessoas normais fazem, a gente olha no Wikipedia. Mas a ideia é que a interface de rádio tem 1 mW, isso é interessante pensar, ou seja, tem muito pouca potência, o que faz sentido porque a onda é curta, que eu quero ter um alcance muito baixo, né? A banda ISM de 2.4, usando frequency hopping, né? Canais de 1 MHz de espaçamento, e eu uso uma frequência específica chamada de frequency hopping, tá? Camada de banda base, é onde a gente vai falar um pouquinho sobre a topologia, tá? Eu vou cobrir o máximo, vou cobrir hoje o Bluetooth de forma geral. Os vídeos já estão no canal para vocês reouvirem. Eu vou botar isso que a gente está vendo hoje também lá no canal. Então, agora é a hora do merchan na sala de aula. Dá like, curte, compartilha com seus amigos, né? É legal, né? E agora falando sério, né? Se vocês tiverem gente que queira assistir a aula, mas não quis se inscrever, pode passar o canal para eles, não tem problema nenhum. Se tiver gente que queira assistir, mas não queira cursar a disciplina e quer assistir só porque tá por aí, tá de bobeira, pode chamar para aula, não tenho treta com isso não, tá bom? Enquanto a rede aguentar, a gente vai fazendo coisa. Então, né, a nossa questão é entender o que é uma Piconet, e é basicamente ver que a gente vai fazer frequency hopping com time division duplex e time division multiple access. A gente vai discutir um pouquinho isso aqui. Então, a banda base, a camada de banda base vai ser a camada física do Bluetooth, que vai ficar em cima da camada de rádio, ou seja, está sendo implementada a nível de camada 1, gente. Ou seja, está implementada em circuito. Né? Eu não sei se todo mundo aqui deve ter feito circuitos lógicos em algum momento da universidade. Implementar isso a nível de circuito lógico é muito complicado. Vai ser responsável pelo gerenciamento de enlaces, formação de pacotes, estabelecimento de uma Piconet, né? Que a gente vai ver o que é uma Piconet. O tipo de acesso também é responsabilidade, né, nesse conjunto, e tem que trabalhar com correção de erros. Então, a topologia do Bluetooth é o que a gente chama de Piconet, e estabelece uma relação de mestre e escravo. Está tendo uma polêmica sobre o nome mestre e escravos, como é uma coisa racista, patati, patatá, patatá. Não necessariamente CRC. Tem CRC, mas tem checagem de bit. Tá? Na checagem ARC. Essa relação mestre, esse nome deve mudar, tá, gente? Mas por critérios históricos, eu vou preferir manter por enquanto ainda mestre e escravo, mas eu concordo, considero que seja um nome que não é legal, e a gente pode ser que trocar, mas eu não sei trocar sem mudar o padrão, então eu estou seguindo aqui, eu peço desculpas, tá? Então, a relação de mestre e escravos acontece que os escravos só vão se comunicar com o mestre, e não existe comunicação direta entre dois escravos, é muito parecido com o que acontece no AP de vocês. Quem já estudou 802.11 sabe que existem dois modos, DCF e PCF no 802.11, e o PCF, que é o Point Coordination Function, tem um AP, e todos os hosts da sua rede falam com o AP, e o AP coordena através do esquema de poleamento. É exatamente isso que vai acontecer, a gente vai ver o que isso quer dizer, mas um escravo, para falar com outro escravo dentro da rede Bluetooth, ele passa pelo mestre, o mestre redireciona. A Piconet vai ter um mestre até 7 escravos ativos, né? Ou seja, só 7 caras na rede, então quer dizer que eu só tenho 3 bits de endereçamento. E o esquema de sequência de saltos é dado pelo mestre, a gente vai ver o que isso quer dizer, né? A transmissão é half duplex. O que isso quer dizer? Né? As transmissões, relembrando, podem ser simplex, half duplex e full duplex. Simplex é que um meio de comunicação, ele ou você transmite ou você recebe. Você não pode usar o mesmo meio para duas coisas. No half duplex, você pode usar o mesmo meio para as duas coisas, mas só uma de cada vez. E no full duplex, você pode usar o mesmo meio para tudo
e as redes cabeadas hoje são full duplex, a gente vai ver que rede sem fio só se torna full duplex a partir do 802.11n. 802.11ac, ADAF e AX, que são os novos padrões, né? Eles já são full duplex. Então, o escravo só transmite caso tenha sido contactado pelo master. E o que é isso? É o que a gente chama de esquema de poleamento. O pooling, ou poleamento, é a ação que o mestre ele manda um pacote, POL, perguntando, tem algo para transmitir? E no reply que o host, né, que o host escravo manda, é que vai vir acoplado, não sei falar, Cláudio aluno, mestre. Eu gosto da relação mestre-padawan, eu acho que é uma ótima relação. Né? Se fui gafanhoto também é um bom nome para essa nova topologia. Então, assim, vem acoplado na mensagem, faz aquele processo que a gente vai chamar de piggybacking. Para quem não sabe o que é piggybacking, capítulo 5 do Kuroso vai ter uma boa explicação sobre o que é piggybacking, ou a Wikipedia, né? Vou botar aqui o termo para vocês procurarem, piggyback. Vai ter um desperdício de slots aí, né? Tipo, Cláudio, mandou o poleamento, não tem nada para transmitir, o que eu faço? Mando um pacote nulo, que é um pacote sem dados. Não, tô tranquilo. Então, essa comunicação é constante. Então, Cláudio, como é que economiza energia dessa forma? Não economiza, por isso que ele gasta tanta energia. Ele economiza energia em relação ao resto, mas é porque, na verdade, o nó Bluetooth vai passar muito tempo dormindo. Pô, Cláudio, mas pelo esse negócio aqui, o cara que é mestre, ele tá o tempo todo, ou pelo menos 50% do tempo, transmitindo mensagem. Ou seja, o mestre vai gastar muito mais energia? Vai sim. Então, cada piconete vai utilizar isso aqui é muito importante, tem uma sequência particular de saltos, que é derivada do clock e do MAC do seu mestre. E se houver mais de 8 dispositivos de uma área de 10 metros, o que eu faço é mais de uma piconete. Cláudio, mas isso é bem idiota. Surge o conceito, então, de scaternet, que é a interconexão de vários piconetes. Elas vão se conectar através do que a gente chama de noise bridge. E esses noise bridges eles não vão poder ser mestres em mais de uma rede ao mesmo tempo, porque o salto de frequência ele vai ser dado em função do clock, do MAC do mestre. Ou seja, se um mesmo nó ele estabelece qual é o salto de frequência para duas redes, quer dizer que esses caras vão saltar na mesma frequência. O que, em geral, vai gerar muita colisão, não é o que a gente quer. A colisão é uma verdade da rede Bluetooth, tá? Então, assim, colidir é um fato, a gente só quer tornar isso tão pouco que isso não faça diferença, mas a colisão é um fato consumado. Então, aqui um exemplo de uma scaternet, vocês vão notar que mesmo quando eu divido a rede em vários caras, isso aí, o cara vai ser mestre em uma das redes, justamente porque ele tem essa definição. Então, o objetivo seria você ampliar. Hoje, dificilmente a gente faz uma scaternet, tá, gente? Mas a ideia seria que você pudesse ampliar, por exemplo, uma sala de conferência. Várias das funções do Bluetooth, gente, a gente hoje em dia usa, sabe no que? A gente usa com o 802.11. Ampliar acesso, ampliar conexão, trabalhar como gateway. Mas uma das funcionalidades que o scaternet é muito interessante, é um dos papers que eu coloquei lá para vocês, é você melhorar o processamento, melhorar a eficiência da tua rede Bluetooth. Ou seja, se eu tenho um conjunto de nós que se comunicam com muita frequência, né, ou seja, passam pelo mestre com muita frequência, é mais fácil gerar uma scaternet por ele. Tem alguns trabalhos que fazem isso mostram isso do ponto de vista de probabilidade estatística. Eu botei algumas modelagens lá no Classroom para vocês darem uma olhada e até vocês discutirem um pouco delas, gerarem uma simulação de qual seria a relação ótima entre scaternets e piconets, né? Então, para você fazer o seguinte, verificar o seguinte, se eu tenho uma maior taxa de utilização por 3 nós, qual é o número de nós que eu deveria estar utilizando? Fábio, hoje em dia a gente usa Bluetooth basicamente para conexão de poucos dispositivos simultaneamente. No máximo você vai ter dentro de um mesmo conjunto, você vai ter um celular sendo usado para conectar com o seu headset, às vezes com um teclado e um mouse. Você pega o caso, por exemplo, do Samsung DeX, né, o produto novo da Samsung. A Samsung provê uma interface de desktop, você ligando o teu DeX no monitor, e aí você vai usar um mouse e um teclado Bluetooth para se comunicar e um headset para você atender ligações. Então, é discutível hoje essa questão da ampliação do tráfego, entendeu?
mas para o que ele foi pensado era muito interessante. A gente usa isso em outros conceitos, e é por isso que a gente está discutindo isso aqui. O BLE está sendo utilizado para fazer contact trace de Covid. É uma variação, basicamente, mas o BLE ele é um concorrente direto do Zigbee. E a gente vai ver que tem vantagens e desvantagens nos dois, tá? E tem casos de uso parecidos. A grande questão do Bluetooth Low Energy, como do Bluetooth, é o longo tempo que ele tem para convergir em relação ao Zigbee. E a gente vai discutir isso um pouquinho mais para frente. Mas o BLE está sendo bastante utilizado. Vários dos kits de Arduino, né, eles são utilizados com o BLE. Inclusive, várias das coisas de Tiny Machine Learning são feitas usando Bluetooth Low Energy, porque é muito mais prático você se comunicar com um dispositivo, com outro dispositivo Bluetooth do que propriamente você se comunicar usando Zigbee. Então, né, tem uns trade-offs. E aí, quando a gente pensa a tecnologia, a gente não pode pensar a tecnologia só do ponto de vista de qual é o melhor protocolo, mas qual protocolo faz mais sentido dentro do ecossistema que ele está inserido. Para vocês terem uma noção, é o que a gente faz a discussão entre o WiMAX e o 3G. O WiMAX era um protocolo muito melhor. Do ponto de vista de design de protocolo, um dos protocolos mais lindos que eu já vi. Entretanto, já os operadores já tinham feito um esforço imenso dentro do 3G. O que elas iam fazer? Iam apagar todo esse esforço e deixar para lá? Não, elas investiram um pouquinho mais e surgiu o 3G, o 4G e o WiMAX foi deixado de lado. Tá? Guarda só 5 minutinhos, pessoal, para eu pegar uma água e a gente já começa, já volta. Obrigado. Então vamos lá. Vamos seguir aqui. Então, nesse cenário de reunião também, tipo assim, era um cenário original, mas que não foi utilizado para nada. E a ideia seria o seguinte, que se você está pertencendo a duas redes, você dividir o seu tempo. Então, diferente, por exemplo, do 802.3, onde você disputa o acesso ao meio, né? Aqui o teu período, o Bluetooth, ele vai trabalhar em períodos de tempo. Então, se você está se você está transmitindo, né? Se é poleamento, o resto do tempo, o tempo que você estaria dormindo quando você não está no seu processo de pooling, né? Do mesh, perguntar se você tem algo para transmitir, você acordaria para outra rede e você tentaria sincronizar isso ao mesmo tempo. Em algum momento vai bater, como vocês podem perceber. Isso vai diminuir a largura de banda disponível, né? Porque pode ser que você esteja tendo colisões, né? E aumentar o consumo de energia. Então, as colisões, eles não tem muito o que fazer, tá? Você simplesmente tenta fazer recuperação através de ARC, né? ARC a gente vai ver que ele é a relação do número de sequência, então, assim, é o NAC, né, que a gente tinha do TCP, ou seja, você confirma, uma confirmação de um bit, você manda uma mensagem, o ARC vem com o número de sequência da tua mensagem. Mas como é uma sequência de um bit, é assim, ó, mandei o pacote 0, você recebe o ARC de 0, mandei o pacote 1, você recebe o ARC de 1. Tá, mas por que não é true ou falso? Porque, na verdade, mandou o ARC de 0, você não sabe se perdeu ou não, né? Você só sabe quando chega o pacote 1. Então, essas são coisas que vocês vão ver no capítulo lá de TCP, lá do Kurosu, que, se eu não me engano, é o capítulo 3. Então, aqui é um exemplo, né, de como quando esses clocks sincronizam, você passa a ter, né, colisões, e a ideia é que você evite que essas colisões aconteçam de qualquer maneira. Uma das formas de a gente evitar colisões é o FHSS, espalhamento espectral por salto de frequência, né? Ou seja, cada slot tem um tempo fixo de 625 microsegundos, e aí vocês vão fazer a conta, 625 microsegundos vezes 1 megabit por segundo, para ver qual é o máximo do MTU do Bluetooth. É só fazer essa conta. E aqui o espalhamento ele vai servir não só como uma medida de você evitar as colisões, mas ele serve também para você evitar interferência em áreas de alta interferência e para você evitar ataques. O atacante tem que descobrir onde é que você está. Ao mesmo tempo, ao fazer o FHSS, a gente vai ver que é mais difícil você convergir para a formação da rede Bluetooth. A gente vai ver por que é um saco conectar o seu teclado Bluetooth pela primeira vez.
Eu vou usar Time Division Duplex, ou seja, é usado para comunicação de rádio, eu vou dividir o tempo em fatias e vou dar pedaços desse tempo para cada um dos meus caras do Bluetooth. A gente faz isso desde a rádio tradicional, tá, galera? Que a rádio tradicional a gente não transmite na ida e na volta. Mas aquele câmbio do walk-talk é justamente um time division duplex feito na mão. Claro, isso é muito estúpido. Por que isso é feito assim? Porque isso é muito fácil de gerenciar, isso é muito barato e na prática não faz diferença nenhuma. TDMA, Time Division Multiple Access, né? Então, na verdade, eu estou fazendo TDD entre mestre e escravo, mas um mestre vai estar relacionado a N escravos. Então, eu estou fazendo esse Multiple Access, mas dividindo o TDD entre cada um desses caras, tá? Então, a infraestrutura, né, é que o mestre ele só transmite em slots ímpares, onde ele faz o poleamento, e os escravos só em slots pares. E o escravo só vai transmitir se receber o pacote de poleamento que está vindo do mestre. O mestre pode fazer o que a gente chama de pacote multi-slot, ou seja, nota que o mestre só vai fazer isso com 3, 5 ou 7 slots. Ou seja, o mestre ele só pega os slots que são dele. Então, ele começa a transmissão no próprio slot e termina a transmissão do próprio slot. Cláudio, mas e se eu não tiver para isso tudo? Você enche com vazio. Cláudio, mas coisa estúpida. Não falei que era um protocolo bem idiota? Então, mas o que é interessante, né, é que o Bluetooth ele já começa a ser pensado do ponto de vista de você ter qualidade de serviço. Então, o que esse cara de qualidade de serviço, o que ele faz? Ele divide o tráfego em duas formas, tráfego síncrono e tráfego que a gente vai chamar de SCO, e tráfego assíncrono que a gente vai chamar de ACL. O tráfego síncrono vai ser ponto a ponto, vou ter reserva de slot, onde eu vou garantir a taxa, mas não a entrega, e vai ser aplicado muitas aplicações de tempo real. Então, o teu perfil de headset, por exemplo, usa tráfego assíncrono, porque ele está querendo, né, transmitir uma boa qualidade, mas sem necessariamente perder pacote para voz, por exemplo, não faz nenhum sentido. Não faz muita diferença. E tráfego assíncrono vai ser para transmissão de arquivos, por exemplo, onde eu tenho uma taxa não garantida, mas garanto a entrega. Então, o acesso aqui vai ser por pooling e aqui por reserva de slot, e essa é a diferença. Ou seja, então, tudo isso já é pensado, e esses tráfegos eles são intermitentes, são concomitantes. Eu posso trabalhar, o mestre pode estar transmitindo para escravos diferentes tipos de tráfego, e ele vai ser o cara que vai coordenar. Então, nota como é que o mestre tem todo um overhead de comunicação, todo um overhead de operação que é guardado dentro dele. Então, naturalmente, você já consegue perceber que o mestre, A, ele precisa de mais capacidade de processamento, e B, ele precisa ser um dispositivo que tem uma bateria maior. Então é natural que o perfil de mestre, o cara que se auto-mostre como mestre, seja o cara que tem mais poder de fogo, como por exemplo o seu computador em relação ao seu teclado. Mas isso é uma questão de papel, isso não está obrigado no padrão, tá? E aí vem a formação da mensagem, né? Tipo assim, como é que é o pacote do Bluetooth? Ele é um pacote que também não é óbvio. E isso só funciona no Bluetooth, tá, gente? Nenhum outro protocolo é assim, porque não faz sentido ser assim, mas é muito legal a ideia deles, inspirou muitos outros protocolos. Eu tenho o que eu chamo de código de acesso, que vai vir antes do cabeçalho, e depois já vir o payload de dados. Então a gente vai focar aqui no código de acesso primeiro, que ele diz que eu tenho 3 fases. A Inquiry Phase, que é uma fase que eu estou... Ou seja, estou marcando meu pacote que esse cara não pertence a nenhuma rede, nem encontrou ninguém ainda. Uma DAC, Device Access Code, né? Mas é um código que quer dizer que eu estou na fase que eu já encontrei as pessoas com quem eu quero me comunicar, mas eu ainda não estabeleci conexão. E a CAC, né, que é Channel Access Code, que vai dizer que uma fase chamada de Connect, que já me caracteriza dentro de uma Piconet. Ou seja, para que isso faz? Para que aquele endereço só de 3 bits ele não seja ele possa reutilizado. Então, na verdade, eu tenho uma combinação de endereços com fases, o que é muito interessante, porque pode deixar um determinado dispositivo estar dormindo, né? Então, o que é interessante também é que a IAC é uma fase de N para N, todos os dispositivos da rede vão tentar se encontrar, tentar se comunicar. A DAC vai ser uma fase de 1 para 1, onde eu estou tentando me conectar com um dispositivo específico, e a CAC, que é o estabelecimento da Piconet, ela já é uma fase muito mais estável, a gente vai ver como é que isso acontece. O cabeçalho é dividido em endereços de 3 bits, por isso são 8, onde o endereço 0 é o endereço de broadcast, que é do mestre para os escravos. Como assim broadcast? Gente, isso aqui é uma rede sem fio. Eu emito de forma omnidirecional. Então, o tempo todo você vai estar recebendo. Quando é que você não vai estar recebendo? Se você estiver dormindo, né?
Ou B, se através de software você ignora. A tua placa de rede sem fio, ela está o tempo todo transmitida, ela decide ignorar coisas, né? Que é saudável. Se vocês verem, uma das formas mais fáceis de você iniciar um ataque na rede sem fio é botar a tua placa de rede no que a gente chama de modo promíscuo, né? Para quem fazer segurança, eu vou mostrar sobre placas de modos promíscuos dentro da rede, para a gente poder fazer pen testing dentro de rede sem fio. É muito fácil, é muito idiota. O Kali Linux tem isso já instalado, qualquer outra distro que se diga distro de segurança tem isso como pentelionésimo de informação. É bem trivial, mas na verdade é um processo tipo bem bobo. Então, tipo assim, por que eu tenho muito medo quando a gente faz paga contas através de 4G, gente? Porque não tem nada que implique que você não esteja ninguém ouvindo, né? Ah, eu faço pagamento das minhas contas pela rede sem fio do NCE. Eu sinto muito, você está fazendo uma coisa que não é muito esperta. E que você não deveria. Então, você porque é assim que isso funciona, entendeu? Então, eu vou dizer qual é o tipo de pacote. São pacotes de controle de dados ou de sinalização. O controle de fluxo, né? O mecanismo de controle do tráfego assíncrono. O ARC-NM, que é o mecanismo de controle do tráfego assíncrono, ou seja, é um ARC e um ARC. Né? Ou seja, e isso é muito interessante porque assim, estou mostrando que o Bluetooth está reaproveitando uma ideia que para o TCP foi descartada. Então, olha que coisa bacana, né? Que é uma coisa que em IoT vocês têm que ter uma preocupação. Diversas propostas de protocolos foram feitas na literatura ao longo de 200, sei lá, tipo, 50 anos de comunicação. E muitas das coisas não foram utilizadas na época, por exemplo, para rede cabeada, mas muitas dessas coisas vão fazer sentido dentro do contexto de IoT e dentro do contexto de rede sem fio. E um código de detecção de erro, que é o REC, né? E aqui a gente vai vendo payload. Payload, sim, Fábio, que você tinha comentado, tem CRC. Né? Então, eu vou ter três tipos de pacote de voz, né? Com FAC, sem FAC. FAC é Error Correction, né? E eu vou ter pacote de controle, pacote de voz, com dados também, tá? E pacotes de dados que são síncronos e H1, H2, H3, quer dizer, né? Em relação ao tamanho dos multislots que eu estou reservando, tá bom? O tipo de pacote vai ser POL, pacote de mensagem do escravo, um pacote FHS, que vai ser, na verdade, um pacote de sincronização, onde eu passo a clock e endereço, né, para dar a minha frequency hopping sequence, pacote de ID, para identificar o código de acesso, que vai conter apenas o código de acesso, e um procedimento de indagação, o nulo, para dizer que eu não tenho nada para transmitir. O payload, né, que vai ter dados em um CRC, tá, um cabeçalhozinho bem bom para dizer em qual fase da comunicação eu estou. E a operação da Piconet vai ser determinada em cima de uma determinada máquina de estados, tá? O que define a Piconet é o mestre, tá? Então, o mestre é que vai definir o endereço do mestre, que define, na verdade, o endereço da tua rede sem Bluetooth. Então, o mestre é que vai dar a sequência de saltos e o código de acesso ao canal. É o clock do mestre que vai definir a sequência do salto e a temporização. Ou seja, o mestre é a máquina mais importante. Sem ele, não tem rede. A definição de mestre é a unidade que inicia a conexão. Então, quando você liga o teu teclado, o Bluetooth, você não está estabelecendo uma conexão, você está jogando sinal para o ar. E aí, quando você liga o Bluetooth da tua máquina e ele começa a buscar dispositivos, aí sim ele está se estabelecendo com o mestre, porque ele ativamente está dizendo o seguinte: olha, galera, está se conectando comigo agora. Então, essa é a questão. Né? Então, um protocolo muito interessante. Por que um teclado da Apple funciona bem no dispositivo da Apple? Porque ela sabe muito bem como é que foi estabelecido esse protocolo. Ah, os protocolos são padrão? São, mas essas operações tem ajustes que você vai fazer, vai saber quais são as frequências corretinhas. Ah, Cláudio, mas eu posso pegar uma plaquinha Bluetooth, ficar monitorando e fazer essa engenharia reversa? Pode, mas olha que trabalho de corno. Né? Então, o mestre e o escravo são única e exclusivamente a papéis no protocolo, eles não têm diferenças de hardware obrigatórias, pode ser que tenha. A gente já vai chegar nisso, Fábio. E o papel de mestre e escravo vai poder ser mudado através quando a Piconet for estabelecida. Né? O controlador vai operar em 2 estados, standby e connection, e 7 subestados. Entre esses 7 subestados, vou ter 2 grandes grupos, que são o page e o page scan. O paging e o inquiry, a gente vai ver esse negócio. Em geral, Fábio, só para dar uma resposta bem enxutinha, o mestre é o cara que estabelece a conexão e é aceito e vai ser aceito como tal. Tá? Ah, se eu tiver 2 caras querendo ser mestre, como é que eu faço? Os caras vão tentar
tem um número de repetições até que um deles desiste e estabelece o processo dele como escravo. Tá? É o que acontece, por exemplo, quando vai fazer uma conexão ad hoc entre dois computadores. Em geral, quem transmite primeiro ganha. Tá? É uma questão de velocidade. Se você receber um pacote de determinado tipo, você vai responder de uma determinada forma. Tá? E a gente vai mostrar esses pacotes por aqui. Eu errei alguma coisa aqui. Então, esses aqui são os estados. Nota que o tempo todo eu não preciso passar pelo processo de comunicação o tempo todo, eu passo direto de um estado para outro facilmente. Tá? Então, o stand-by é o estado que eu estou esperando, a conexão para o connect é o estado inicial, é um modo de low power. Inquiry, eu vou buscar, é a busca de rádios que queriam se conectar em todos os rádios. Né? E o page é conectar com um rádio específico. Então, é fácil de notar que a etapa de inquiry ela vai demorar muito mais que a etapa de page. E connects quando a rede já se conhece. Em connection, eu estou na fase de CAC, né, usando o código de CAC e o clock do mestre, e eu vou usar um esquema de salto chamado Channel Hopping, que é baseado no clock do MAC do mestre. E eu vou repetir isso 300 vezes, porque isso tem que entrar na cabeça de vocês. E quem estabelece a frequência é o clock e o MAC do mestre. Então, uma forma simples de você atacar uma rede Bluetooth é você clonar esse clock e MAC do mestre e gerar colisão, isso é ligação de serviço. O estado do standby, né, que vai ser o estado default da unidade, é de low power, onde eu vou ter somente o clock nativo rodando, sem interação, e eu só vou deixar esse estado para buscar ou enviar mensagem de page inquiry. Ou seja, olha que interessante, eu posso sair de standby direto para page, se eu já sei qual é o channel hopping que eu quero me conectar. Inquiry é onde eu vou descobrir dispositivos dentro de uma área de alcance, todos os dispositivos, e determinar o endereço e clock desses dispositivos. Nota que eu não disse quem é mestre ou escravo ainda não. Eu vou usar IAC. E o cara que quer ser um futuro mestre, ele vai mandar uma mensagem inquiry, e o cara que vai ser um escravo vai mandar uma mensagem inquiry scan. Quem tiver a possibilidade de ser os dois, mestre e escravo, no recebimento de uma mensagem, ele vai responder da forma que melhor lhe aprover. Na etapa de page é que eu vou estabelecer realmente quem é o mestre, quem é o escravo, vou usar esse código IDAC. O mestre vai ser o cara que vai estar mandando a mensagem de page, e o escravo a mensagem de page scan. Né? Se nada é conhecido sobre um dispositivo remoto, eu vou ter que se fazer inquiry page. Se eu já conheço algum detalhe, eu passo direto para o page, que é o caso do Bluetooth de vocês quando vocês conectam com o teclado. A etapa de inquiry, eu vou mandar fazer broadcast do meu ID, dizendo, tô vivo, galera, né? E usando uma sequência específica de hop do inquiry, porque senão é loucura, né? Ou seja, eu tenho uma frequência de saltos específica, então, na verdade, o que eu preciso chegar é no MMC. Cláudio, como assim no MMC? Cara, se tá todo mundo saltando de faixa de frequência, essas faixas têm que bater. Poxa, Cláudio, mas isso não pode demorar? Pode. Até 12 segundos, mais ou menos. Cláudio, 12 segundos é tempo pra caramba. Isso quando não reinicia o procedimento. Já tiveram um teclado Bluetooth que parecia que ficou 6.000 anos para reiniciar, você tem que desligar a tua placa de rede sem fio e reiniciar ela para que eles possam tentar sincronizar? Eu já tive. É até um bom teclado, mas como o cliente Bluetooth é um cocô. Tá? Quem está em Inquiry Scan vai receber esse pacote ID e passa para o estado de Inquiry Responde e manda um saldo de frequência mandando seu endereço, o pacote FHS com seu endereço e seu clock. E ambos vão passar para page, ou seja, quem manda inquiry está fazendo broadcast do ID, dizendo o seguinte, olha, eu sou o cara com quem vocês querem se comunicar. Quem está em inquiry scan recebe isso aqui e passa para ele. Beleza, então você quer se comunicar comigo, esse aqui é o meu saldo de frequência. Ou seja, isso aqui é uma etapa de conhecimento. Nada está estabelecido ainda. Na etapa de page, o mestre vai querer estabelecer quem é seu escravo, propriamente dito. O escravo vai acordar periodicamente em page scan e o mestre vai transmitir repetidamente DAC em diferentes canais que ele pegou na fase de inquiry. Ou seja, na fase anterior, eu tive um grande gasto de tempo coletando todos esses endereços, e se eu sou mestre, agora eu vou tirar esses caras. Os clocks não são sincronizados, então o mestre não sabe quando o cara acorda, e sabe só os saltos de frequência, então ele tem que ficar tentando. Cláudio, mas isso é idiota. Mas é fácil. Então eu chuto esse clock, né? Estimativa é um nome muito bonito para eu chutar com base na frequência, determinado, vou obter durante a fase de inquiry e vou tentar buscar. Então as estimativas podem estar erradas, e isso pode demorar. Então eu vou ficar mandando diversas mensagens. Durante esses processos é que eu vou ficar, tipo assim, eu tenho um envio de mensagem mais acelerado. Depois que você está em connected, isso é mais simples. Já na etapa de page, né, o mesh vai ficar enviando, né,
ele vai mandar numa sequence swap de page, que todo mundo já tem estabelecido, bem de padrão. E o cara que está em page scan, ele vai ficar esperando esse endereço. Então vamos ver, né, mais alguns exemplos. Aí uma vez que eu conseguir, eu entro em master response, onde agora eu quero, aqui eu já assumi o papel de master, né, onde agora eu vou passar o meu clock e o meu endereço. Nota que isso é o reverso do IAC. Né? A partir do momento que o cara que você já combinou com o cara que você vai ser mestre, agora diz o seguinte, então agora, amigão, o meu clock e o meu MAC é que vão determinar a sequência de saltos, ou você não está na rede. E é esse tipo de coisa que vai acontecer, né? Então, durante o processo de convert noise, eu vou ter dois FHS pré-determinados, um de inquiry e um de page. Cada nó vai ter um clock particular. Então, vai demorar bastante para um cara que está em inquiry estar na mesma frequência de um cara que está em inquiry scan. E eu vou ter que fazer isso várias vezes para ter 8 dispositivos. Né? Então, o que eu faço é tentar mudar isso mais rapidamente, mas isso consome mais energia. Né? Então, uma forma de você dar depletes na energia é você fingir, né? Mais uma forma de ataque, é você fingir que você é mestre e você nunca conectar, porque o cara vai ficar saltando mais rapidamente, ou no caso de um mestre, você botar um dispositivo que nunca vai conectar. E o tempo total desse processo de apenas 2 nós pode chegar até 11 segundos. Se você tiver mais dispositivos, pode chegar até questão de minutos, o que é extremamente frustrante e quase tempo infinito para a rede de computadores. Né? Então, se vocês estão acompanhando o que eu venho falando nas últimas aulas, né, o Bluetooth ele é inovador, mas ele não é focado para IoT. Para vocês terem noção de um produto que eu vi há um tempo atrás, um produto que era muito interessante, era um controle de acesso via Bluetooth. Desnecessário dizer que, dado esse processo, né, isso acabou não dando certo. Não, no começo foi um terror. Hoje a gente usa uma série de outras tecnologias, como a gente vai ver o NFC, o RFID, são muito mais adequados para isso. A etapa de inquiry envolve vários nós, a etapa de page só o mestre e o escravo individualmente, e uma formal, uma piconete, na verdade, é uma grande fase de inquiry e várias etapas de page separadas. A etapa de inquiry, como a gente pode perceber, é a etapa que gasta a maior parte do tempo, a maior parte da nossa expectativa de conexão. Pois no page eu já vou saber qual é o clock e o MAC do outro lado. Então isso aqui pode tornar mais claro, né? É o que eu tenho um rádio mestre que está em stand-by e um rádio escravo que está em stand-by. O mestre vai mandar um pacote ID com a marcação de IAC. O cara vai entrar em inquiry subscan e vai mandar o DAC com os dados dele de acesso. Só que ele vai esperar uma resposta. Se essa resposta não vem, eu tenho que restabelecer a comunicação. E aí, como é que eu restabeleço a comunicação? O mestre é que vai ter que mandar um cara na fase de DAC com o ID dele. Mandei essa mensagem, aí o rádio que seria o futuro escravo vai mandar o ID dele mais uma vez dentro de DAC, e aí o mestre vai mandar o meu DAC, né, com o meu saldo de frequência. O rádio escravo vai dizer, calma aí, mas você que vai ser o mestre. Então, estou aqui o meu DAC ID. Aqui eu vou estabelecer a conexão e aí eu entro no processo de poleamento. Então, nota o seguinte, o tempo todo, o inquiry e o page, na verdade, a gente trocando o seguinte, olha, esse aqui é o meu endereço, esse aqui é a minha frequência, esse aqui é o meu endereço, esse aqui é a minha frequência, esse aqui é o meu endereço, esse aqui é a minha frequência. Pode ser que você seja um cara capacitado para entrar em inquiry, pode ser que você seja um cara que possa ser utilizado como nó escravo, mas que você não seja simplesmente usado porque você não é rápido bastante para responder e a tua rede já encheu. Hoje em dia isso não é verdade, isso é muito mais fácil, mas é possível. Então aqui, quando eu chego em Paul, eu vou estar mudando para a sequência de hop definitiva. Tá? Eu tenho alguns outros substratos, como o hold, o par, que são substratos, por exemplo, para economia de energia, não fazem muito sentido hoje, ativo e sniff, né? Mas eles vão ser muito interessantes do ponto de vista de quando a gente falar do BLE, que a gente deve falar na semana que vem. Então, vou ter alguma garantia de entrega de pacote, mecanismo de confirmação de bit alternado, ou seja, na verdade é um sistema de ACK e NAC, e correção de erros sem retransmissão. Então, o Bluetooth, diferente das outras tecnologias, não tem retransmissão. E quando eu não tenho uma transmissão numa determinada camada da pilha de protocolos, eu jogo isso para aplicação. É por isso que quando não sei se vocês são dessa época, mas eu sou dessa época, né? Que a gente trocava foto pelo Bluetooth do celular e trocava ringtone pelo... Nossa, isso é coisa de gente velha, né? E às vezes dava erro, mas isso era feito a nível de aplicação. Meu Deus, ringtone, que bosta.
E basicamente essa é a função. Essa função é do LMP, esse gerenciamento da Piconet, entrada e saída dos escravos, configuração do enlace, né, e gerenciamento do tipo de QoS, segurança, né, mecanismo para gerenciar autenticação e criptografia, então está na Area 2 Cap. Eu vou colocar, não pus ainda, mas eu vou colocar dentro do Classroom um link sobre Token Bucket para vocês poderem dar uma olhada, tá? E implementar um Token Bucket, você tá rindo, vai ser dessa época também, Fábio. Você também trocou a ringtone, que eu sei, né? Não é? Não, poxa vida, né? A gente já... Hoje estava falando, né, que com a minha esposa, né, que estava olhando para minha barba, estava tudo branco, né? Coisa de gente velha. Ai, ai. A camada Area 2 Cap vai ser a camada de de homogeneização, né? Vai ser uma camada que já vai tentar te jogar para o IP, né? Então, a Logical Link Control Adaptation Protocol, que vai prover serviços para as camadas superiores, ou seja, vai começar a preparar esse protocolo para ele se conectar tanto com o PPP quanto com o IP, né? Então, o EdgeCap deve ser capaz de unir os protocolos de alto nível, então por isso que a gente vai falar um pouco menos deles. Ele é mais parecido com a LLC do que propriamente com a operação da rede, tá? E vai ter que ser obrigado a suportar operações de segmentação e remontagem do que vem nas camadas superiores para o Bluetooth. E aí que a gente vai usar o Token Bucket. O que é o Token Bucket? Ele, na verdade, é um grande filtro, né, que só permite passar um determinado conjunto de mensagens dado um token. Né? Ou seja, ele, na verdade, ele é um buffer que permite, que vai diminuir para que seja adequada a taxa do Bluetooth. Cláudio, se estourar esse balde, o que faz? Descarta. Cláudio, mas isso é muito idiota. É assim. Então, o EdgeCap ele funciona com canais, né, que vai dividir sem conexão orientada a conexão e sinalização, né, onde sem conexão vai ser o tráfego ACL e orientado a conexão vai ser o tráfego SCO. Tá? E sinalização são os povos e as outras coisas que o EdgeCap vai mandar. Então, o EdgeCap vai ter um determinado tamanho, que é o tamanho dos dados mais esse protocolo, e um multiplexador de protocolos. Bem feito. Então, vou estabelecer aqui comando de conexão, configuração de conexão, mas ele não é tão relevante assim para a gente do que eu faço. Eu vou dar aqui só uma palhinha para vocês sobre a RFID, mas eu vou falar mais um pouquinho, né, só para a gente notar a diferença, né? Para vocês terem noção, a RFID vem dos anos 30, né? Então, o Auto ID Center, ou seja, o RFID como padrão, vem na mesma época que o Bluetooth, ou seja, não é uma novidade, nem longe disso, mas ele começa com umas aplicações muito bunda mole, que até hoje elas são assim, e ela não realizou ainda todo o potencial dele como um novo segmento de mercado. O Walmart queria muito, o exército americano queria muito, mas isso não estabeleceu. E como é que é a grande questão, né? A grande questão está do que a gente chama de acoplamento indutivo, que ele é feito por campos eletromagnéticos. Ou seja, enquanto o Bluetooth eu tenho que ter uma alimentação, no RFID eu gero energia através da lei de Coulomb, né? Ou seja, né, eu gero energia através do efeito de campo eletromagnético. E aí é o que eu entro para vocês e digo o seguinte, né? Gente, o leitor é que tem que ter energia, as tags não precisam. E é isso que a gente faz, por exemplo, hoje o NCE, ele usa a catraca através de RFID, né, ou de NFC, que é uma das variações do RFID. Então isso é muito interessante, é diferente do Bluetooth, e mostra, mais uma vez, até aqui onde eu queria chegar, né, que essa é a grande vantagem, porque na verdade mostra que a tecnologia dela tem que estar adequada ao modelo que ela trabalha. Então, a aplicação, por exemplo, dessa de crachá é muito mais adequada usando RFID e NFC. Vocês têm uma aplicação dessa diária no ônibus, né? Quando a gente pegava o ônibus, não estava nesse isolamento chato, né? Para trabalhar. Então, o Bluetooth, ele acabou caindo num nicho, mas ele é historicamente muito importante para que a gente possa entender. Já o RFID, ele está ganhando cada vez mais momentum, né? E olha só que interessante, o RFID troca sempre o mesmo pacote. Sempre, 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 sempre. Né? Existem algumas aplicações com backscatter, onde a tag e o leitor eles vão ter indução ativa, né? Alguns celulares vêm com leitores RFID e NFC, mas eles não são o importante. A gente vai falar mais de RFID e NFC na semana que vem, tá? Esses slides ainda estão bem, bem fraquinhos, né? Estão muito blé, eu odeio slide blé, tá? Mas a gente tem algumas coisas, e só para notar, a pilha de software de um leitor RFID,
por ter sido colocada junto com a pilha, por ter sido inspirada na pilha do Bluetooth, também é totalmente aplicada dentro da camada física, tá? Então, essas são coisas que a gente tem que se preocupar. Isso aqui é um exemplo de uma pilha de protocolo da RFID. Então, a escolha da pilha de protocolos vai ser muito, muito importante dentro do estabelecimento da nossa comunicação, tá bom? Pessoal, botei os vídeos já, tem leituras, dúvidas, traumas e desilusões, vocês podem me perguntar. A ideia que vocês têm que pensar aqui é qual é a melhor conjunto de tecnologias para a minha solução. Em geral, não vai ser o Bluetooth, mas as ideias que o Bluetooth tem, vocês vão ver que elas vão permear toda a nossa comunicação. Tá? Eu vou abrir para perguntas, para vocês perguntarem à vontade. Na quinta-feira eu vou falar sobre o Zigbee, que ele vai ser muito importante. E na semana que vem, BLE 6T, né, a pilha de redes industriais, 402.15.4E, ou E, como você preferir, e falar de RFID e NFC, que vão ser coisas enxutinhas. Tá bom? Mais uma vez agradeço a vocês pela presença e estou aberto a perguntas aí para quem quiser perguntar stuff. Não. Não estou comandando assim. Eu disse que eu vou abrir uma turma de graduação, Stanley, mas o que eu comentei aqui para vocês de mestrado, eu liberei os trabalhos para eles serem entregues até o final do período. Então, aquela restrição da data que a gente tinha, eu não vou colocar mais. Então, se alguém entrou agora, se alguém está começando a engrenar agora, se deu uma aliviada, os trabalhos podem ser entregues até o final do período. Para a turma de graduação, quem quiser ficar, a mesma coisa. Para quem não quiser ficar, eu devo abrir a turma de graduação começando no dia 11 de agosto. Tá? E aí é um outro ritmo, uma outra proposta diferente. Tá bom? Nada? Mais alguma coisa? Mais alguma dúvida? As regras do trabalho, analisar as camadas, vai colocar lá no Classroom? Vou colocar sim. Vai estar tudo lá no Classroom. Eu só preferi, antes de botar o trabalho, já da aula primeiro, mas eu vou colocar lá. Mais alguma coisa, pessoal? Não, o trabalho de Contic, esse primeiro inicial, eu não coloquei não. É justamente esse de análise da pilha de protocolo. Não botei não, mano. Eu queria falar um pouquinho sobre o Bluetooth antes. Os trabalhos entregues somente serão corrigidos no final do período? É bastante provavelmente, João. A não sei que eu tenha algum motivo um pouco mais forte. Mas, assim, senão fica uma loucura, né? Tipo, eu preciso corrigir eles em batch, né? Para eu poder ter até uma visão global de onde as coisas estão erradas, né? Então, mas como eu sei, esse é um período. Gente, o que está acontecendo? Isso aqui é um período letivo excepcional. O pessoal de mestrado é sofrimento mesmo. Mas para graduação, é um período letivo excepcional, onde vocês vão poder, a qualquer momento, dizer, cara, não está dando. E eu não acho isso ruim, não. Então, eu estou mais preocupado em gerar o máximo de informação possível para vocês do que propriamente, né, preocupado com as cobranças e tudo. Então, por isso que eu digo, eu estou botando os vídeos no YouTube, se vocês quiserem compartilhar com gente que não está fazendo a aula, pô, sintam-se à vontade. Se vocês quiserem que gente que não está inscrito regularmente assista a aula, só me avisa, né, que a gente passa o link para a pessoa, pode passar o link da aula para quem quiser assistir, né. Na verdade, na verdade, não permite transmitir. Ele transmite através de um emissor de ondas tradicional, Felipe. O que acontece é o seguinte: o RFID ele alimenta essa antena através de indutância, tá? E que vai gerando, né, energia. Então, na verdade, é a proximidade que faz um efeito de campo que alimenta o circuito e o circuito emite. Como a mensagem dele é uma mensagem padrão, bem padronizada, né, uma mensagem comum, no que ele induz, ele começa a emitir de forma bem particular. Um dos desafios do RFID é justamente controlar essa potência e fazer com que essas tags não se agridam, né? Então, uma loja de dispositivos RFID, ela é uma loja muito diferente de uma americana. Imagina que cada produto americano tem uma etiqueta RFID, e então, assim, lidar com as interferências é um negócio muito complicado. Então, por exemplo, assim, tem muitas fraudes, por exemplo, em loja de roupa que tinha aquelas etiquetas
né, de eletromagnetismo, onde o que você fazia era usar um jammer, e a partir desse jammer você levava, poderia, tipo assim, anular essas etiquetas. Então, eu já fui muitas vezes chamado para lidar com esse tipo de gente questionando esse tipo de solução. E para grandes lojas existem soluções boas, mas para lojas pequenas, como é que você faz? Foi por isso que a Amazon Go, na verdade, tem vários pequenos motivos porque a Amazon Go preferiu usar Computer Vision e RFID, mas um dos motivos foi sim, porque isso não é trivial, não. Por enquanto não, Emily. Por enquanto eu ainda vou colocar esse da análise de tráfego. Eu não pus ainda não. Eu botei só o conteúdo e achava que era mais importante estar na aula de hoje. Pode, não tem nada, João. Um laptop pode ser o escravo e o mouse pode ser o mestre. Se os dois estiverem implementados, pode sim, não tem problema nenhum. Só que isso não faz sentido. Então, tradicionalmente, o mestre, o laptop vai mandar mensagem de inquiry e o mouse vai só mandar inquiry scan. Esse é o bom senso, né? Mas pode ser que isso não seja verdade. Um mouse por si. Aí entra a questão de, assim, mais uma vez, a discussão do ponto de vista de engenharia de software. Para que serve um mouse? Ele serve para prestar serviço para alguma coisa, ele não funciona por si só. Então, na verdade, não faz sentido ele ser mestre de nada. No caso de um celular, no caso, de, por exemplo, do próprio notebook, que faz mais sentido. Entendeu? É nesse sentido que faz. Mas do ponto de vista protocolar, do ponto de vista não tem nenhuma obrigação que impeça uma coisa da outra. Na verdade, tive dúvidas sobre isso durante muito tempo, achei muito louco, mas é isso que quer dizer. É basicamente uma questão de software e de perfil. Senhores, mais alguma coisa? Dúvidas, traumas, desilusões? Não? Então eu vou parar aqui a nossa gravação.